Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com a nossa saga das grandes guerreiras da antiguidade. E nesse vídeo vamos conhecer a história da Artemísia I de Cária. Ela que foi uma grande estrategista e acabou se tornando uma importante conselheira para o rei Xerxes, o rei persa, durante a sua expansão pela Grécia. Vamos ver nesse vídeo a história dessa personagem, como foi a sua participação na Batalha de Salamina e como ela se tornou essa importante conselheira para os Xerxes. Bom, mas deixa eu começar a contar essa história, vou ser bem rapidinho aqui, peço a todos que dão a foto no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorize meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Tem várias civilizações e personagens em sagas e mini-sagas. É só vocês darem uma conferida na minha videoteca. Me sigam lá no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados. E também participar das enquetes para escolher os vídeos aqui do canal. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso ao conteúdo exclusivo por apenas R$ 8. Dá uma grande força aqui para o meu trabalho. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos para a história da Artemísia I de Cária. Bom, ela foi rainha de Cária, que era antigamente um reino, né? E era uma região que ficava lá na Anatólia, ao sul da Lídia, onde também teve um reino que a gente já viu aqui no canal. Atualmente esse território fica lá na Turquia. Bom, seu nome era uma derivação do nome da deusa Ártemis, que era a deusa da lua e da caça na mitologia grega. Na mitologia romana, ela era conhecida como Diana. Para quem é fã de Cavaleiro Zodíaco, viu essa personagem lá no filme Prólogo do Céu, né? Aguardamos uma sequência. Bom, ela era filha do Ligdames I de Helicarnasso, né? Helicarnasso, que era uma cidade que também ficava lá em Cária. E ele era o rei de Cária e a esposa dele, no caso a mãe da Artemísia, era uma mulher cretense, mas de nome desconhecido. A Artemísia também teve um marido de nome também não registrado na história, com quem ela teve um filho chamado Pisindeles. E quando o marido dela faleceu, ela se torna uma rainha regente no lugar do filho, até o filho ter a maioridade para depois assumir. Bom, Artemísia I ela ficou conhecida por ter comandado a tropa persa na Batalha Naval de Salamina em 480 a.C. e por ter sido ali uma conselheira dos Xerxes antes do início do combate. Os relatos antigos indicam que a Artemísia ela era uma mulher corajosa e inteligente e também foi um bem valioso para Xerxes em sua campanha para a tentativa de conquista da Grécia. Os relatos antigos a confundem também com Artemísia II, que esteve em uma outra batalha, que foi a Batalha de Tessália, mas essa outra personagem que atuou até como uma pirata sem escrúpulos. Tem várias histórias dessa Artemísia II, ela foi casada com um rei também conhecido, bom, não recordo o nome dele, mas ele construiu um mausoléu que foi um dos 7 monumentos, assim, 7 maravilhas do mundo antigo. Bom, seguindo aqui na história da Artemísia, que é o que importa, vamos ver a expedição a expedição persa, né, lá na Grécia. Bom, essa história vocês já estão carecas de saber, né, usando esse ditado antigo. Bom, a expedição persa foi uma vingança do rei Xerxes contra os gregos após aquela derrota na Batalha de Maratona em 490 a.C., ou seja, 10 anos antes. A força persa foi reunida para essa nova expedição, foi a maior da história que o mundo tinha visto até então. Não tinha precedentes, né, de um exército tão grande como foi o exército persa para essa campanha. O Cária fazia parte do Império Persa, né? Outrora foi um reino independente, mas acabou se tornando ali um império vassalo. Então eles têm a obrigação de ceder tropas para o exército persa, assim como os navios também. Mas a rainha em exercício ela não tinha nenhuma obrigação de se juntar ao exército em campo de batalha. Então a decisão de participar dessa batalha partiu unicamente da Artemísia I. Já que o filho dela agora era adulto, então ela buscou aí uma aventura para a sua vida e demonstrou, nessas batalhas a sua estratégia, a sua grande inteligência.
Bom, ela lutou numa primeira batalha, que foi a Batalha de Artemísio, que aconteceu na costa da Eubéia. E essa batalha ela aconteceu simultaneamente àquela famosa batalha terrestre de Termópilas, lá no final de 380 a.C. Essa batalha que foi a dos espartanos, né? Essa história dessa batalha acabou servindo como inspiração para o quadrinho do Frank Miller, né? Os 300 de Esparta, e foi uma batalha que os espartanos acabaram sendo derrotados. Bom, nessa batalha, a batalha que aconteceu em Eubéia, a Artemísia ela se destacou como uma grande comandante e estrategista. Dizem que ela mudaria o estandarte do seu navio para persa ou grego de acordo com a situação, as circunstâncias que surgissem naquele momento. Fosse para evitar ali um conflito, até que a situação fosse favorável para um ataque ou até mesmo para uma fuga. Bom, essa batalha de Artemísio, ela terminou empatada, ela foi não conclusiva. Porém, apesar do empate, tivemos uma vitória técnica para os persas, porque os gregos acabaram recuando depois de 3 dias de batalha. Isso deu oportunidade para que os persas pudessem novamente se reunir, reagrupar e fazer um novo plano de ataque. E aí, após essa derrota dos espartanos em Termópilas, o exército persa ele marchou para o continente e foi para o Helesponto. E lá eles atacaram e arrasaram a cidade de Atenas, que foi praticamente destruída. Então, antes da chegada dos persas, os gregos, no caso os atenienses, eles deixaram Atenas e a cidade acabou ficando para trás. E essa fuga foi liderada pelo Temístocles, que acabou liderando os atenienses, a frota ateniense, nessa batalha que a gente vai ver agora mais à frente. E aí ele vai reunir a marinha ateniense na costa próximo ao estreito de Salamina. Ele também era um grande estrategista. Bom, e aí tivemos o primeiro conselho que a Artemísia I deu para os Xerxes. Bom, aconteceu o seguinte, o continente grego havia sido praticamente todo tomado pelas forças de Xerxes e a cidade de Atenas estava em chamas. E aí o Xerxes ele reuniu um conselho para decidir qual seria o próximo passo que eles dariam. Que seria uma batalha naval contra os gregos para conseguir uma vitória definitiva contra eles, ou fazer uma outra estratégia, que seria atacar outras cidades e cortando os suprimentos deles, os forçando a uma rendição e assim anexar a Grécia ao território do Império Persa. A Temícia ela teve uma importante participação nesse primeiro conselho dos Xerxes, que depois passou a respeitar muito a opinião dela. O Xerxes ele ordenou que o seu principal general, que era o Mardônio, questionasse a todos aqueles que estavam no conselho sobre qual seria este próximo passo, ir para uma batalha naval ou não. E aí foi feita a pergunta ao rei de Sidon, que teve o apoio de outros na resposta de que sim, eles deveriam fazer uma batalha naval, atacar naquele momento, seria a melhor opção. A única pessoa que se opôs a essa batalha naval foi justamente a Artemísia, que chegou para o Mardônio e disse que a participação dela na batalha de Artemísio não tinha sido insignificante e que seria justo que ela pudesse dar uma opinião honesta a respeito do que poderia ser feito a seguir. Foi então que ela fala para o Mardônio, dando o seguinte conselho. Eu vou abrir aspas aqui para o que ela disse. Não sei se realmente é fiel o que ela disse aqui nesse texto aqui, mas enfim, vou ler para vocês. Bom, abre aspas para Artemísia. Não comprometa a frota para a batalha, porque no mar seus homens serão tão inferiores aos gregos quanto as mulheres são para os homens. De qualquer forma, por que você deveria correr o risco de uma batalha naval? Você não capturou Atenas? Qual era o objetivo da campanha? Você não controla o resto da Grécia? Não há ninguém para ficar contra você. Todos o que fizeram receberam o tratamento que mereciam.
vou lhe dizer o que acho que o futuro reserva para os nossos inimigos. Se você não se apressar para uma batalha naval, mestre, mas manter a frota aqui perto da costa, tudo que você precisa fazer para conquistar todos os seus objetivos sem nenhum esforço é esperar aqui ou avançar para o Peloponeso. Os gregos não têm recursos para resistir contra você por muito tempo. Você os espalhará e eles se retirarão para suas várias vilas e cidades. Veja, eu descobri que eles não têm provisões nesta ilha deles. E se você marchar por terra em direção ao Peloponeso, é improvável que os gregos de lá permaneçam inativos ou queiram lutar no mar em defesa de Atenas. No entanto, se você se apressar para uma batalha naval imediatamente, temo que a derrota da frota faça com que o exército terrestre também sofra. Além disso, meu senhor, você deve ter isso em mente também, que homens bons tendem a ter escravos ruins e vice-versa. Agora, não há ninguém melhor do que você. E você, de fato, tem escravos ruins que deveriam ser seus aliados. Quero dizer, os egípcios, ciprianos, cilícios e panfílios. Todos eles inúteis. Fecha aspas. Bom, o Mardônio, a escutar este conselho, ele ficou bastante aborrecido. Ele e os seus companheiros próximos, eles imaginavam que Xerxes iria punir a Artemísia por essa audácia ao impedi-los de fazer esse ataque naval. Já outros acabaram acatando esse conselho dela, mas não porque eles gostaram, mas porque eles tinham inveja dela e acabaram imaginando que se esse conselho dela fosse utilizado e desse errado, a cabeça que rolaria seria a dela. Foi quando todos os conselheiros de Xerxes estavam lá reunidos, deram seus conselhos, e o Xerxes ouviu o de Artemísia e ficou encantado com esse conselho dela. Bastante estratégico, com muita técnica, mas ele fez o seguinte: ele decidiu que o que a maioria tivesse decidido seria o que iria acontecer. E a maioria, óbvio, como vocês já sabem, haviam escolhido o ataque naval. E aí o Xerxes, ele acaba acatando. E ele pensa que aquela primeira batalha de Eubeia, os homens não se empenharam bastante porque ele não estava presente. Mas dessa vez ele iria acompanhar essa batalha. E ele ficaria sentado ali em um morro, uma montanha, um penhasco, enfim, sentado em uma cadeira, assistindo a batalha de camarote. Artemísia, é claro que, apesar de não ter tido seu conselho seguido pelo Xerxes, ela subiu bastante no conceito dele. Bom, aí tivemos essa batalha de Salamina. Bom, após aquela batalha de Artemísio, os gregos eles colocaram um preço pela cabeça da Artemísia de 10.000 dracmas para o homem que conseguisse ou capturá-la ou executá-la, ou seja, pegá-la viva ou não viva. Mesmo com a cabeça a prêmio e tendo sido contra aquela batalha, tendo desaconselhado aquela batalha naval, a Artemísia, ela seguiu ali o seu trabalho e foi para a batalha naval, comandando as frotas do rei persa Xerxes. Bom, os gregos eles utilizaram da sua inteligência com uma grande estratégia, enganando os persas, simulando que eles estavam fugindo em uma retirada. E como os navios gregos eram pequenos, eram bem menores do que os persas, então eram mais rápidos, eles deram a volta e deixaram os persas presos lá no estreito de Salamina. E aí eles fizeram esse ataque. Bom, segundo os relatos do Heródoto, o historiador grego, a Artemísia ela conseguiu sair daquele estreito, daquela situação difícil com seu navio. E ela percebeu que estava sendo seguida por um navio grego lá na região da Ática. E ao seu lado tinha um outro navio persa que também tinha conseguido sair daquela situação. E foi que ela viu que aquele navio estava sendo tripulado por homens lá da Calinda,
a Calinda, que era uma cidade que também ficava na Cária, ou seja, lá do reino dela. Só que tinha um governante dessa cidade, de Calinda, que era o Damacítimo, que estava a bordo daquele navio. Então, o foi que a Artemísia pensou? Ela usou a seguinte estratégia. Ela estava sendo seguida por um navio grego e ao lado tinha um navio aliado. O que ela fez? Ela mandou que o seu navio fosse jogado em direção ao navio aliado, outro navio persa, e esse navio sofreu um grande dano e naufragou. Então, Artemísia seguiu o caminho. O navio grego que vinha atrás, ao olhar aquele navio se jogando com outro, imaginou que fosse um desertor. Então acabou dando meia volta e resolveu voltar para atacar outros navios persas. Foi aí que Artemísia seguiu o seu caminho e também ela enganou Xerxes. Aí ela teve uma sorte dupla nessa situação aí. Bom, o Xerxes ficou admirado com a estratégia da Artemísia, mas claro que ele não sabia exatamente o que ela tinha feito. Ele estava assistindo a batalha, né, como eu falei, sentado numa cadeira, e ele viu os dois navios se colidindo, né? E ele viu que um deles era da sua frota, o outro ele não reconheceu. No caso, que ele viu que era da sua frota era o que Artemísia estava comandando. O outro que ele não reconheceu, o que afundou. E aí o comandante do Xerxes chegou até ele e disse: mestre, você viu como a Artemísia ela luta muito bem? Aí o Xerxes perguntou, né? Realmente você tem certeza de que é ela? Aí o comandado dele disse: sim, eu reconheço o cara do brasão, né, que está lá no navio. E aí a Artemísia tinha na vela, né, esse brasão lá de Cária. E aí todos deduziram que o navio que foi naufragado era um navio inimigo. Bom, como ninguém sobreviveu do outro lado daquele navio de Calinda, não tinha ninguém para apontar o dedo para Artemísia, dizendo que ela havia feito, né, e acusá-la daquela manobra. Bom, o Xerxes disse aos seus cortesãos, depois daquela batalha, que os seus homens haviam se transformado em mulheres e as mulheres em homens. Então, depois dessa batalha de Salamina, que foi uma grande vitória para os gregos, Xerxes ficou sem entender o que tinha dado errado naquela batalha. E que os gregos, encorajados pela vitória, eles agora poderiam marchar até o Helesponto e partir para encurralar os persas lá naquela região do Helesponto. E aí o Mardônio sugeriu que eles permanecessem lá no Helesponto e ele pediu 300.000 homens aos Xerxes para comandar uma batalha terrestre contra os gregos novamente. E aí o que aconteceu? Ele disse que iria subjugá-los, os gregos, que os Xerxes retornassem em casa com tranquilidade. Era melhor voltar para casa, que ele iria com certeza derrotar os gregos. Bom, o Xerxes gostou da ideia do Mardônio, mas foi o seguinte: ele resolveu fazer um novo conselho, mas dessa vez ele deixou o Mardônio de fora. Então, ao chamar todos aqueles comandantes, novamente, Artemísia também estava entre esses comandantes, ele dispensou todos eles e ordenou que apenas a Artemísia ficasse lá, porque na primeira batalha ela foi a única que deu um conselho realista. Então Artemísia chegou até o Xerxes e disse o seguinte para ele, mais uma vez abrindo aspas para Artemísia: acho que você deveria recuar e deixar Mardônio aqui com as tropas que ele está pedindo, já que ele está se oferecendo para fazer isso por sua própria vontade. Meu pensamento é que, se ele tiver sucesso nas conquistas que diz ter se proposto e as coisas correrem como ele pretende, a conquista é sua, mestre, porque foram seus escravos que a fizeram. Mas se as coisas correrem mal para Mardônio, não será um grande desastre no que diz respeito à sua sobrevivência e à prosperidade da sua casa. Quero dizer, se você e sua casa sobreviverem, os gregos ainda terão que correr muitas corridas por suas vidas. Mas, se alguma coisa acontecer a Mardônio, isso não importa. Além disso, se os gregos vencerem, não será uma vitória importante, porque eles só terão destruído um de seus escravos. O objetivo dessa sua campanha era queimar Atenas até o chão. Você fez isso. Bom, dessa vez, fechando aspas,
Dessa vez o Xerxes ele deu ouvidos a Artemísia e deixou a Grécia, enquanto ela ficou incumbida da missão de escoltar os filhos ilegítimos de Xerxes de volta para casa. E depois disso ela desapareceu da história, não teve mais nenhum registro. Já o Mardônio ele foi derrotado no ano seguinte, de 479 a.C., na Batalha de Plateia. Foi uma vitória decisiva para os gregos que pôs um fim à invasão persa na Europa. Bom, aí tivemos a lenda sobre o fim de Artemísia. Existem várias versões e lendas a respeito do que aconteceu com Artemísia após ela sumir da história, né? Quando ela deixa os filhos do Xerxes e não há mais registro sobre a história dela. Bom, uma versão que é bastante difundida, mas claro, não oficial, é que após deixar os filhos do Xerxes, ela acabou se apaixonando por um príncipe chamado Dardanos, que não correspondeu ao amor dela. Então por isso ela acabou se jogando no mar e se afogou. Bom, é uma coisa bem estranha para uma mulher como Artemísia fazer isso. Por isso não podemos tratar essa versão como uma versão oficial. Mas cabe a vocês aí imaginar. Bom, não existe uma versão oficial a respeito desse fim dela, né, dessa grande estrategista e conselheira dos Xerxes. Bom, no filme 300, A Ascensão do Império, lançado em 2014, a Artemísia foi interpretada pela atriz e ex-Bond Girl Eva Green. E no filme ela tem esse mesmo espírito guerreiro e estratégico da Artemísia, mas dificilmente na história a Artemísia, tanto essa do filme como a Artemísia da história real, teria um fim desse, pondo fim à sua própria vida por um amor não correspondido. Mas enfim, é uma versão talvez até mais para tentar denegrir a imagem desta grande guerreira da antiguidade do que propriamente o seu verdadeiro final. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na sexta-feira ou no sábado, espero que na sexta eu consiga aí definir mais duas opções aí para uma próxima enquete. Então fique aí de olho na aba comunidade ou também lá no nosso Instagram, no @Zelota, para vocês poderem votar. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.